Graça e paz, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vai deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifesta a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Nessa passagem, o Senhor ele chama Samuel. Mas Samuel ele ainda não conhecia a voz do Senhor, porque ele já tinha ouvido as histórias sobre Deus através do seu mestre Eli. Ele conhecia a história de Deus, ele conhecia de ouvir falar, mas ele ainda não tinha experimentado, ele não tinha tido experiência com Deus. Então, ele ainda, diz a palavra que ele ainda era um menino, né, um jovem. Outras versões falam que ele ainda era muito jovem. E Samuel, ele, por mais que ele soubesse e já trabalhasse no templo, mas ele ainda não estava familiarizado com a voz de Deus. E por isso, quando Deus o chama, ele não sabe discernir de quem é aquela voz. E ele vai até a pessoa que ele conhecia, que o ensinava, que era o seu mestre. Então, muitas vezes, a gente está na igreja, trabalha na igreja, faz várias atividades, porém, ainda não conhecemos a Deus, porque ainda somos meninos na fé. E para conhecermos a Deus, para termos o discernimento de quando Deus nos fala, é preciso ter tempo com Ele, é preciso ter intimidade com Ele. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, né? Sobre ouvir, discernir e obedecer à voz de Deus. No capítulo 17 de Mateus, a palavra nos conta sobre uma passagem onde Jesus, com 3 dos seus discípulos, foi até o monte. E ela é conhecida como a transfiguração, né? Uma passagem que fala da transfiguração de Jesus. Por mais que os discípulos eles já estivessem caminhando com Jesus, eles já tinham visto sinais e maravilhas, eles já tinham presenciado muitas coisas extraordinárias. Eles andavam com Jesus, eles dormiam, eles acordavam, eles conviviam com Jesus. Porém, eles ainda não tinham tido essa experiência pessoal com Deus. Eles ainda não sabiam discernir a voz de Deus. Então, quando eles estavam ali no monte, Jesus com seus discípulos, de repente, aparece Jesus conversando com Moisés e Elias.
E nesse momento que ele está conversando com Moisés e Elias, vem uma nuvem luminosa, diz a palavra, e essa nuvem envolve eles, e nesse momento Deus fala que Jesus era o filho amado dele. Essa voz ela já tinha sido, já tinha aparecido ali na hora que Jesus se batiza, na hora que ele sai ali das águas no batismo. Deus já tinha falado isso. E novamente, nesse momento, Deus fala novamente: este é meu filho amado. Mas os discípulos, eles, como eu disse, eles não estavam familiarizados, eles não tinham conhecimento da voz de Deus. Eles sabiam coisas a respeito de Deus pelas Escrituras, eles andavam com Jesus, porém, eles ainda não tinham tido experiência pessoal com Deus. Eles não conheciam a voz do Pai. E como eles não conheciam a voz do Pai, no momento que Deus fala, diz a palavra que eles caem por terra. Eles têm medo, não temor, mas eles ficam com medo, né? Nesse momento que eles ficam com medo, Jesus, ele chega até os discípulos e fala para eles: olhem para mim, né? Não fiquem com medo. E aí eles se levantam e olham para Jesus. E essa voz, ela dizia, né? Esse é meu filho, ouçam o que ele tem para dizer a vocês. Então, no momento que Jesus chega até os discípulos e fala para eles: olha, não tenham medo, olha para mim. E eles olham para Jesus. Então, Elias e Moisés já tinham, né, desaparecido, e nesse momento só estavam o Senhor Jesus. Mas por que eles tiveram medo? Porque eles não conheciam a voz de Deus. E é preciso a gente conhecer a voz de Deus. Porque se a gente está servindo no templo, a gente pode ser pode conhecer as histórias de Deus, a gente pode conhecer tudo sobre Deus. Mas se a gente não conhecer a Deus, nós não vamos saber discernir a voz dele. E isso é muito perigoso. Porque quando nós não conhecemos a voz de Deus, nós corremos um sério risco de sermos enganados por outras vozes. A voz que Satanás, ele é oportunista. Então Satanás, ele sabendo que você não conhece a voz de Deus, ele vai tentar enganar você. Ele fez isso com o próprio Senhor Jesus, né? Se a gente for conhecer, se a gente tiver conhecimento da palavra, tiver conhecimento das Escrituras, a gente vai ver que ele é ousado. Ele foi tentar o Senhor Jesus. Mas vamos voltar um pouquinho na história. Adão e Eva, eles conheciam a Deus. Eles conheciam de andar com Deus. Eles andavam, Deus os visitava lá no Éden. E Deus andava com eles e Deus falava com eles. Então eles conheciam a voz de Deus. Mas por que então, conhecendo a voz de Deus, eles mesmo assim eles caíram na tentação? E por que eles desobedeceram a Deus? Porque é preciso, além de conhecer, discernir a voz de Deus, nós também precisamos obedecer. O que aconteceu com Adão e Eva foi que eles conheciam a Deus, eles sabiam quem era Deus, mas eles não tiveram temor. Então, no momento que eles não temiam a Deus, eles vão e desobedecem a Deus. Então, por isso, guarda isso no teu coração. Nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos conhecer a Deus e nós precisamos ouvir, discernir e obedecer. E isso tudo a gente encontra na pessoa do Senhor Jesus. Porque Jesus, quando ele é batizado, diz lá em... Só um instantinho, vamos abrir a palavra em Lucas, capítulo 4. Aliás, voltando um pouquinho, no capítulo 3, no versículo 21, fala do batismo de Jesus. Eu não vou estar lendo o texto, mas depois você pode ler, né, as referências. Então, em Lucas, capítulo 3, no versículo 21, fala sobre o batismo de Jesus. Quando Jesus ele é batizado e ele sai das águas, quem vem sobre ele? O Espírito Santo. E depois lá no capítulo 4 vai falar, né, que Jesus ele foi levado ao deserto. E ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Mas antes dele ser levado ao deserto pelo Espírito Santo,
ele ouve Deus falando com ele: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Jesus, ele conhecia o Pai, ele não fazia nada sem falar com o Pai. E em tudo Jesus obedecia ao Pai. Então ele, sendo cheio do Espírito Santo, ele é levado ao deserto. E ali ele é levado para ser tentado por Satanás. Do mesmo modo que Satanás tentou Adão e Eva lá no Éden, ele fez com Jesus. Mas por que Jesus não caiu nas tentações? Porque Jesus, além de conhecer e discernir a voz de Deus, Jesus, ele obedeceu. E quando Satanás ele vai tentar Jesus, ele tenta com aquilo, com as ferramentas que muitos homens têm caído. Ele vai usar as armas que vai falar conosco. Ele usa, a primeira arma que ele usa é a da fome, né? Ele sabe que Jesus está com fome. Então ele tenta Jesus ali através daquilo que Jesus está sentindo falta, daquilo que Jesus tem falta naquele momento, que é do pão. Então ele tenta Jesus na fome dele. E depois ele vê que não dá certo, ele vai e tenta Jesus em outra coisa que muitos homens, aliás, a maioria dos homens caem, que é a sedução pelas riquezas. Satanás, ele mostra as riquezas do mundo e ele oferece para Jesus: olha, se você se prostrar e me adorar, então eu vou te dar os reinos da terra, né? Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar poder. E muitos, os homens que se dizem homens de Deus, caem por causa da sedução das riquezas, do poder, né? De sentir que é poderoso. Então isso também é um perigo muito grande, a sedução, né? Através das riquezas. Outra coisa que Satanás faz, né? Ele usa a palavra. Então até mesmo a palavra ele usa para tentar os filhos de Deus. Ele fala: olha, se você é filho de Deus, ele coloca uma dúvida, né? Ele tenta colocar uma dúvida no coração de Jesus. Se você é o filho de Deus, se lança daqui, né? Se joga daqui. Ele vai pôr os anjos, né, para vir e te segurar. E não vai deixar acontecer mal nenhum com você. Mas Jesus, ele sabia quem ele era. E nós precisamos saber quem nós somos. E nos momentos de dificuldade, no momento de falta, no momento em que as coisas estão difíceis, a gente precisa confiar. Não, pera lá, eu sou filho de Deus. Está acontecendo coisas ruins comigo, mas não é porque eu não sei quem eu sou que eu vou ficar desesperado. Eu preciso saber quem eu sou. Se eu sou uma pessoa que eu oro, que eu leio a palavra, que eu tenho uma vida de intimidade e comunhão com Deus, eu vou saber discernir o tempo que eu estou vivendo. Pera lá, a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E a palavra de Deus diz que eu sou o templo do Espírito Santo, que eu sou morada de Deus. Então eu preciso viver de acordo com isso. Se eu sou filho de Deus, eu estou passando por momentos de provação, como esse que nós estamos vivendo hoje, né? Com tantas pessoas desesperadas, sem saber o que vai ser do amanhã. Mas para nós que estamos firmes em Deus, que conhecemos a Deus, que sabemos quem nós somos, para nós isso não tem que trazer desespero, isso não tem que trazer medo. Não, eu só tenho que temer a Deus. Eu só tenho que temer a Deus como? Eu tenho que temer de pecar. Né? O meu temor me leva a obedecer a Deus. O meu temor me leva a acreditar em Deus e saber que Ele sim é o Todo-Poderoso. Eu tenho que temer aquele que pode, além de tirar a minha vida, lançar a minha alma no inferno. Então, eu não tenho que fazer isso porque eu tenho medo, mas é porque eu tenho temor, porque eu tenho respeito pelas coisas que Deus, por quem Deus é. Né? Então, assim, nesse momento que nós estamos vivendo agora, né, de quarentena e um tempo de muito desemprego, infelizmente já conheço pessoas que estão desempregadas, inclusive da minha casa, mas é momento de nós crermos que Deus, Ele vai prover, assim como Ele proveu para Jesus, porque depois que acabou as tentações, depois que Satanás ele tentou Jesus de todas as maneiras, o que aconteceu?
Os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus. Então nós temos que passar por esse tempo de provação, onde Deus está permitindo que sejamos provados, não para que Ele saiba quem nós somos, porque Ele já sabe, mas para que nós saibamos quem nós somos em Deus, para que nós possamos entender até onde está a nossa confiança em Deus. Se Deus serviu a Jesus depois que acabou ali aquele momento de provação, porque foi um momento, né? Então, nós temos que crer que Deus vai fazer a mesma coisa conosco. Se é momento de escassez, vamos pedir para que o Espírito Santo nos fortaleça para suportar esses dias. Se é momento em que está indo tudo muito bem e que ofertas virão para nos seduzir, que o Espírito Santo nos dê discernimento para ouvir e discernir as vozes que estão tentando nos seduzir. Talvez não seja riqueza, talvez não seja poder, mas talvez seja outra coisa que enche o teu coração e vai roubar você de Deus. Então, nós precisamos, dia após dia, entender que existem outras vozes e nós precisamos estar perto de Deus. Por quê? Porque se a gente estiver perto, a gente vai ouvir claramente a voz dele. Porque quando nós estamos distante de alguém e a pessoa fala conosco, mas existem outras vozes ao nosso redor, o que acontece? Muitas vezes a gente pode ficar, confuso. Então, quando nós ficamos confusos, é porque nós precisamos chegar mais perto. Quando nós ficamos com dúvidas, é porque nós precisamos chegar mais perto. Quando nós ficamos com medo, é porque nós precisamos chegar mais perto. E como que nós chegamos mais perto? Nós chegamos mais perto orando, jejuando, tendo uma vida diária, uma busca constante ao Senhor. E por isso Jesus, ele vence todas as tentações. Primeiro, porque Jesus sabia quem ele era. Segundo, Jesus, ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era o Pai. E terceiro, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter tudo isso. Porque Adão e Eva, eles estavam no Éden, eles estavam num lugar onde não faltava nada para eles. Eles tinham tudo ali. Mas eles não tinham o temor. E eles escolheram desobedecer. E a desobediência, ela traz consequências terríveis. A desobediência de Adão e Eva trouxe morte para todos nós. Mas Jesus, ele tem vida e ele tem vida em abundância para nos oferecer. Isso não significa que nós não vamos ter problema. Então, nesses dias, não deixe que outra voz conduza você. Não deixa que a voz do medo te conduza. Não deixa que a voz do desânimo te conduza. Não deixa que, não permita que a voz do desespero, de tudo que você tem ouvido do mundo, contamine o teu coração. Mas ouça a voz de Deus. Leia a palavra, se encha do Espírito Santo. Porque se você fizer isso, se eu fizer isso, nós vamos vencer e nós vamos passar por isso tudo. E nós vamos no final ser aprovados por Ele. Que nós possamos ser como Samuel. Samuel, quando ele ainda era menino, lá, da primeira vez que Deus chamou ele não soube discernir a voz de Deus, ele achou que era Eli. A primeira, a segunda, ele não sabia que era Deus que estava falando com ele. Mas quando Deus fala com ele pela terceira vez e ele fala, porque o teu servo ouve. A partir daquele momento ali, ele começou a crescer na sua estatura como homem, mas ele cresceu também no conhecimento de Deus. Foi um dos maiores profetas da história. Ungiu reis. Ele teve uma vida longa e ele teve uma vida onde ele viveu para o Senhor. E ele ouvia a voz de Deus.
E ele sabia discernir. Que nós possamos ser como Samuel. Se você ainda é menino, se você não sabe discernir quando é Deus que está falando com você, comece a orar mais. Comece a ler mais a palavra. Comece a buscar mais o Espírito Santo. Comece a obedecer a Deus. Para que possamos, como Samuel, crescer. Quando eu falo você, eu estou dizendo, eu estou me incluindo também. Nós. Na verdade não é você, somos nós. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos discernir a voz de Deus e obedecer. E assim como Samuel cresceu e aprofundou no conhecimento de Deus, que nós também possamos crescer e nos aprofundarmos na comunhão com Ele, para que nós possamos ouvir essa voz e ser obedientes a ela. Samuel levou a mensagem por toda a sua vida. Que nós também possamos ser, como ele, mensageiros do nosso Deus. Nesses dias de trevas, nesses dias em que as pessoas estão desesperadas, que Deus possa nos usar como canal de bênção nas mãos dele, como luz do mundo e sal da terra. Que Deus possa nos usar como instrumento para propagar o evangelho da salvação. Não uma religião, não apenas uma doutrina religiosa. Que nós não venhamos a ser aqueles que cumprem ritos religiosos, mas que nós possamos ser aqueles que, como Jesus, ouve a voz de Deus, tem discernimento de quem nós somos e de quem Deus é, e que venhamos a obedecer. Que o Espírito Santo possa nos encher nesses dias, até transbordar, e contagiar todos aqueles que estiverem ao nosso redor e pelo nosso caminho. Porque vai valer a pena, porque no final de tudo, Ele mesmo virá com a recompensa em suas mãos. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Abra o teu coração, deixa que o Espírito Santo te encha. Ore mais, busque mais. Se espelhe na pessoa de Jesus, porque Ele é o nosso modelo perfeito de cristão. Porque ser cristão nominal é fácil. Ser um cristão que cumpre os ritos religiosos é fácil. Mas ser um cristão que ouve a voz de Deus, que discerne a voz de Deus e obedece, é só para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Então nós temos sim que conhecer a palavra da verdade, mas nós também precisamos ter experiências pessoais com Ele, para não sermos confundidos e nem enganados por outras vozes. Que o Espírito Santo possa continuar ministrando no teu coração, e que você possa guardar essa palavra, e que se porventura você esquecer, que Ele lembre você, para que assim nós não venhamos ser confundidos, enganados e nem seduzidos por outras vozes, mas que em nome de Jesus nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo no centro da vontade do Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora que vai começar. Calma aí. Nossa, meu celular dá mó zoom. Calma aí. Nossa, que ruim, mano. O celular dá mó zoomzão, fica mó estranho. Tinha deixado o ângulo mó bonito. Ele deu mó zoom. Qual foi? Vê se dá pra você. Tá de sacanagem. Ele tá gravando, porque, tipo, na gravação daí que eu vejo o ângulo certo. Agora tá bom. Então, não pode mexer em mais nada. Mas calma aí. Ai, pegar. Meu Deus. Vai, pode começar. Olha essa cara aí. Não, o celular não. Não pensa em mim. Eu tô só olhando o celular. Fica do outro lado então. Viu? Você tem que olhar na tela, não é em mim. Olha na câmera aí. Vou esconder a luz. Nossa, bem melhor. Melhorou? Tá louco? Vou dar mais escuro. No 3, 2, 1. Você tô... Vou gravar Chega, muito Daniel. off. Essa cara de sério. Como? Gravar um making off, né? Por quem tá ligado, né? Entendeu? Ai, não sei quantos minutos deu não, mas... Grande pra caramba, mano. Tem uma hora que eu olhei tava 17 já. Glória a Deus, então eu consegui, glória a Deus. Olha o making off aí, ó. Final do vídeo. Deu 25. Ó o Corona. Para, Dana. Chega.
Chega, já Cortou? foi. Faz a claquete fechar.